Quando os reinos se curvavam diante de ídolos e os tronos julgavam possuir o destino dos homens nas mãos, o próprio Deus se levantou, não em fogo, mas em silêncio. O Eterno desceu, não sobre cavalos e exércitos, mas no ventre de uma virgem. Enquanto os impérios erguiam colunas, o Criador moldava em segredo um corpo. A palavra que criou mundos tomou carne, e o invisível tornou-se visível. O céu entrou na terra, não na glória dos palácios, mas no choro de uma criança envolvida em panos. Entre a poeira de um estábulo, o Rei dos Reis respirou como servo. Os homens buscavam grandeza, mas Deus escolheu humildade. Os anjos cantaram, mas apenas pastores ouviram. O Messias havia chegado, sem trombetas humanas, sem coroas de ouro, apenas a luz de uma estrela anunciando o início da eternidade. O mundo dormia enquanto o propósito acordava. Belém, pequena entre as cidades de Judá, tornou-se o portão do céu. Herodes, sentado em trono de sangue, temeu a notícia como quem sente a espada tocar sua garganta. Magos vieram do Oriente, guiados por um fogo que não queimava. Trouxeram ouro para o rei, incenso para o Deus, mirra para o homem que morreria. E Herodes, cego pela própria glória, não viu que seu trono era pó diante do recém-nascido. O Altíssimo caminhava entre os homens e o orgulho dos reis tremia no escuro. O menino cresceu, e com ele crescia a inquietação do mundo. Em Nazaré, cidade desprezada, o carpinteiro moldava madeira enquanto o pai moldava o destino. Suas mãos calejadas conheciam o peso da madeira que um dia o sustentaria em dor. Ele falava pouco, mas o tempo aguardava cada palavra. Quando abriu a boca na sinagoga, as Escrituras se curvaram diante de quem as escrevera. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ecoou não como leitura, mas como decreto. Os homens olharam para ele com desdém, mas o céu o reconheceu como filho. O rio Jordão se tornou altar. João, o profeta que rugia como leão no deserto, viu o cordeiro que tira o pecado do mundo e tremeu. A água desceu sobre o filho, mas foi o céu que se abriu. Uma voz proclamou: "Este é o meu filho amado." E o Espírito repousou sobre ele como pomba, não como raio, pois sua glória não precisava provar poder, mas revelar amor. Satanás o esperava no deserto, onde o pão é escasso e o silêncio dói. 3 vezes o inimigo tentou, 3 vezes o filho respondeu com a espada invisível da palavra. E quando o diabo recuou, não foi por fraqueza, mas por medo, porque o Cristo havia vencido sem usar uma coroa. Ele andou pela Galileia como quem percorre campos antes da colheita. Cegos viram, mortos ouviram sua voz e retornaram. Leprosos se tornaram limpos como neve, e demônios fugiam gritando seu nome. O mar obedeceu. A tempestade dobrou os joelhos no meio da água. Os ventos se calaram ao som da voz que os criou no princípio. Os fariseus tremeram não de fé, mas de inveja. Eles conheciam as Escrituras, mas não reconheciam o autor. Tinham a lei nas mãos, mas o coração vazio. Ele falava com autoridade que não se explicava, apenas se sentia, como o toque de vida que atravessa a morte. Cada dia era revelação, cada olhar um convite. Prostitutas o chamavam Senhor, enquanto os sacerdotes o chamavam blasfemo. Pescadores o seguiam sem entender, mas sentindo que jamais poderiam voltar. Ele não construiu exércitos, não assinou decretos, não empunhou espada. Sua arma era a graça. Seu trono era o coração dos simples. Seu reino crescia sem muros. E quando a multidão queria torná-lo rei, ele se retirava, porque não veio para sentar-se sobre tronos humanos, mas para derrubá-los com amor sacrificial. Jerusalém, a cidade que mata profetas, viu chegar aquele que os profetas anunciaram. Ele entrou montado em jumento, e os palácios observaram com desprezo. O povo gritava: "Hosana!", mas os sacerdotes afiavam acusações como facas. A última ceia
Não aconteceu em palácios, mas num quarto alto. Ele lavou pés quando todos esperavam coroa. Partiu o pão como quem partirá o próprio corpo. O vinho escorreu como profecia de sangue. Judas saiu, e as trevas entraram com ele. No Getsêmani, o filho suou sangue enquanto o mundo dormia. Um exército veio prendê-lo como criminoso, mas ele apenas perguntou: "A quem buscais?" E todos caíram no chão, incapazes de tocar os santos sem permissão. Julgado por mentiras, condenado por inveja, açoitado por mãos que ele mesmo criou, coroado com espinhos para ensinar reis que a glória humana dói. A cruz se ergueu e o céu se calou. A terra tremeu não de raiva, mas de reverência. Pregos atravessaram carne santa, e o universo viu o Criador sendo ferido pela criação. Pai, perdoa-lhes. Não foi súplica fraca, mas decreto que quebrava as cadeias eternas. O sol escondeu o rosto. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, como se Deus abrisse porta que homem algum poderia fechar. A morte sorriu como quem vence, mas o Filho entregou o Espírito como quem escolhe o momento da vitória. 3 dias, e o mundo aguardou sem esperança. 3 dias, e o inferno comemorou cedo demais. Na manhã do 3º dia, a pedra não foi removida para ele sair, mas para que o mundo visse que ele não estava ali. A morte perdeu o domínio. O túmulo perdeu a utilidade. O Filho do Homem levantou-se como leão, com cicatrizes que brilham mais que coroas. O poder que os impérios não puderam vencer, agora venceria o coração dos homens. Ele apareceu entre portas fechadas, caminhou entre lágrimas e ateou fogo ao mundo com uma palavra: paz. Tomé tocou o Messias e o cético se tornou testemunha. Pedro, o fracassado, tornou-se rocha. O vento do Espírito viria, não para encher templos, mas para habitar pessoas. O Cristo subiu aos céus, mas não partiu em silêncio. Prometeu voltar. Não como servo, mas como rei. Não sobre jumento, mas sobre cavalos de fogo. Não para morrer, mas para reinar. E o mundo, que o rejeitou, o verá. Naquele dia, todos os joelhos se dobrarão. Reis entregarão suas coroas. Juízes serão julgados. Impérios se curvarão diante do Cordeiro. E o Filho do Homem virá entre as nuvens, com justiça, com glória, com fogo, com amor que nunca acabará. O tempo dos homens passará, mas o reino do Cristo nunca terá fim. Esta não é apenas uma história antiga. É a consumação da eternidade, o anúncio do fim, o início do eterno. Jesus, o Deus que se fez homem, o Cordeiro que voltará como leão. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com quem você ama e ajude a espalhar a luz e a esperança que vem de Jesus, o Deus que se fez homem.